Bom dia, meu nome é Tamara, sou farmacêutica e sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de medicina. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitos sobre o envelhecimento. Para a gente introduzir o assunto, para a gente começar, eu gostaria que a gente analisasse juntos essa pirâmide etária com dados da população de homens e mulheres em diferentes faixas etárias do ano de 2010 comparado ao ano de 2022. Então, essas barras clarinhas em cores mais claras, azul ou amarelo, elas são referentes aos dados do ano de 2010. Já essas barras mais escuras estão associadas aos dados de 2022. O que eu quero mostrar nessa pirâmide etária? Que em 2010 a gente tinha um número muito maior de pessoas, de homens e de mulheres, quando a gente observa essa barra mais clarinha, nessa idade em torno dos 30 anos, 40 anos. Então a gente tinha muitas pessoas com essa idade no Brasil naquela época. Hoje, no ano de 2022, na verdade, né, quando foi feito o último censo demográfico aí do IBGE, são dados de 2022, nós podemos observar que tem uma mudança nessa pirâmide etária. Quando a gente observa essas barras mais escuras, a gente vê que a população ela está envelhecendo e também aumentando a sua expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais, por mais anos, e está aumentando a quantidade de idosos no nosso país. Né? Então, a gente precisa sempre conversar, né, sobre a saúde dessa população idosa, que tem aumentado ano após ano no nosso país. E quando a gente fala em saúde do idoso, a gente precisa entender o que é saúde e o que é saúde para a população idosa. Será que saúde é só a ausência de doença? Não ter doença? Será que é possível estar saudável se eu tenho hipertensão arterial, mas ela está controlada? Eu tenho acompanhamento com a equipe de saúde, eu uso os medicamentos de forma adequada, eu faço atividade física, eu tenho uma boa alimentação, possível ser saudável? Outra coisa importante é que saúde, além de não ser só ausência de doença física, nós também precisamos pensar em doenças da mente, ansiedade, depressão, demência. A gente resumiu o que seria saúde do idoso. Saúde do idoso é aquele idoso que, mesmo que ele conviva, né, com um quadro de hipertensão, ele consegue sim controlar a pressão arterial com o conjunto de medidas que a gente falou anteriormente, e consegue ser funcional. Ele tem funcionalidade. Ele acorda descansado pela manhã porque ele dorme bem. Ele consegue fazer a sua higiene pessoal. Ele consegue ler uma revista e entender o que ele está lendo. Ele consegue ligar o computador, ligar o celular, ver essa palestra e entender a palestra, se concentrar na palestra. Ele consegue tomar conta do próprio dinheiro, tomar as suas próprias decisões. Então, quando a gente fala em saúde do idoso, a gente pensa principalmente não na ausência da doença, mas sim na funcionalidade deste idoso. E nesse contexto, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos sobre o envelhecimento. Muitas coisas que a gente ouve falar, né, sobre envelhecer, coisas que são normais, coisas que não são tão comuns de acontecer, algumas dúvidas que surgem no dia a dia. Então a gente vai entender, né, um pouquinho mais aí sobre a saúde na melhor idade. Começando aqui por essa frase: o esquecimento é normal da idade? Não, tá? O esquecimento
não deve ser normalizado quando acontece com frequência, bom? E de maneira, além de ser recorrente, a gente observa que associado ao esquecimento, esse idoso, ele também tem outros comprometimentos, tá bom? Como, por exemplo, de não conseguir mais fazer a sua própria higiene pessoal. A gente vai falar então de um quadro aí de demência, tá? O que é essa demência? Demência não é só esquecimento, quadros recorrentes de esquecimento, tá bom? É quando o cérebro não está funcionando muito bem. Então, causa uma diminuição significativa de suas habilidades mentais. A memória é apenas uma delas. Compreensão, compreender o que está sendo dito, compreender o que o seu vizinho está conversando com você, o que o seu médico está te falando. A capacidade de se fazer ser entendido também, de se comunicar e a capacidade de cuidar de si mesmo. Então, a pessoa com demência, ela vai perdendo com o tempo a capacidade e as habilidades de fazer coisas simples, que ela antes conseguia desempenhar com certa tranquilidade. Ainda não existe cura para a demência. No entanto, quando diagnosticada de forma correta pela equipe de saúde, o tratamento ele consegue aliviar os sinais e os sintomas da doença. São os principais sinais de demência. Então, como que eu consigo reconhecer alguns sinais de demência? Falhas na memória. Aqui é importante a gente fazer uma pausa e pensar que se eu, hoje pela manhã, estava concentrada fazendo essa palestra para vocês, e aí, num determinado momento, alguém entrou no quarto e falou comigo, me pedindo que eu fizesse uma ligação. Agora, no horário do almoço, a pessoa me pergunta: você ligou para onde eu te pedi? Eu vou falar: não. Você me pediu alguma coisa? Quer dizer que eu tenho falha na memória? Ou quer dizer apenas que eu não estava prestando atenção, porque eu estava fazendo uma outra atividade, não prestei atenção, então eu não consegui reter aquela informação, nem processar, fazer o que a pessoa tinha me pedido. Muitas vezes a gente confunde, né, uma falha na memória com falta de atenção. A pessoa falou, você não prestou atenção, depois ela fala assim, mas você está muito esquecido. Que eu estou esquecido. Eu não prestei atenção quando você falou. Então, a gente precisa entender isso. As falhas na memória, elas podem ser de curto prazo, não se lembrar o que aconteceu ontem, não se lembrar o que aconteceu ao longo da semana, ou falhas da memória de longo prazo, contar informações detalhadas do que aconteceu quando tinha 20 anos, quando tinha 15 anos. Essa memória começa a apresentar falhas. Outro sinal de demência é a desorientação, como dificuldade de se situar quanto à hora. Não sei se está de manhã, se está de tarde, com relação ao dia. Que dia da semana será que é hoje? Então a pessoa começa a se perder nos dias da semana, nos dias do mês, e se perder em locais, em lugares que a pessoa conhece. Eu conseguia fazer perfeitamente o caminho daqui da minha casa até a padaria. Eu sempre fiz esse caminho ao longo dos últimos anos, mas agora eu saio e me perco quando eu retorno. Ou eu não consigo encontrar a minha casa, ou eu saio e não consigo chegar até a padaria. Então, pode sim ser um sinal de demência. Dificuldade de compreender o que lhe dizem, de não entender o que a pessoa que sempre conversou com você te contava, você entendia antes e agora você passa a não entendê-la mais. Dificuldade de executar tarefas domésticas, como, por exemplo, tirar o lixo da casa, lavar uma vasilha, separar uma roupa suja, algo que a pessoa sempre fez de maneira rotineira, agora ela não consegue mais se programar para fazer.
e de fazer sua higiene pessoal. Ao acordar, tomar o banho, escovar os dentes, pode sim ser um sinal de demência. Dificuldade em falar ou esquecer o nome das coisas. Como, por exemplo, eu olhar para essa caneta, eu sei que é uma caneta, mas falha na hora de se referir a esse objeto como caneta. Aí eu falo para você assim: ah, toma aqui esse objeto que escreve. Eu não consigo lembrar que é uma caneta, ok? Comportar-se de maneira inadequada, comportamento inadequado, fugindo das regras sociais. Como, por exemplo, a pessoa que sempre foi mais tímida começa a falar muito palavrão, começa a falar muita bobagem, contar algumas piadas que normalmente não faria antes. Ou sair vestido de pijama pela rua, ou até andar nu. Então, pode sim ser um sinal de demência. Alterações de humor. Aquele idoso que sempre foi comunicativo, falante, dava bom dia para todo mundo. Agora ele está triste, sem esperança, apático, sempre calado. Pode sim ser um sinal de demência. Em geral, a evolução da demência acontece de forma lenta e gradual, como, por exemplo, que ocorre na doença de Alzheimer. Porém, ela pode ser de causa repentina, como no acidente vascular cerebral. Nesse gráfico, nós podemos observar que é um gráfico onde a gente observa algumas funções, várias funções, ao longo da idade, ao longo da vida. Nós temos 0, 10, 20, 30 até 90 anos. E aqui, por exemplo, a gente pode avaliar como que ocorre o acúmulo de vocabulário ao longo do tempo, como que ocorre a velocidade de processamento de informações. O que a gente tem com o passar da idade é que algumas funções associadas aí a algumas questões mentais, elas vão reduzindo de forma gradativa, então diretamente na funcionalidade do idoso, ok? Capacidade de processamento de informações, que é essa linha aqui tracejada, ela atinge o seu máximo, o raciocínio aqui, né, a rapidez do raciocínio de processar informações atinge o seu máximo em torno de 20 anos, depois começa gradativamente a diminuir. O pensamento ele começa a ficar um pouco mais lento, digamos assim. Outra questão que pode acontecer aí, que está associado a uma perda normal aí da idade, é a capacidade de escutar, de ouvir. Muitas vezes, quando você conversa com um idoso, ele pede que você fale um pouco mais alto, mais próximo ao ouvido, né? A questão da memória, que é normal, né? Dessas lembranças que foram sedimentadas com o tempo. Mas nada aqui que impacte, né, na funcionalidade do idoso. Então, essas são funções que vão decaindo de forma gradual, que são normais do envelhecimento. Quais são os fatores de risco modificáveis para a demência? A hipertensão, então, o controle da pressão arterial. Aí o idoso pode pensar assim: ah, essa não é para mim, né? Ela não está falando comigo. A pressão é ótima, mas é importante que todos façam aferição da pressão arterial, mesmo aqueles que não têm diagnóstico de hipertensão, uma vez ao ano. O mesmo para diabetes. Avaliar a glicemia para aqueles que não são diabéticos pelo menos uma vez ao ano, ok? Aqueles que são hipertensos e diabéticos, fazer o tratamento de forma adequada, utilizar os remédios de forma adequada, seguir as prescrições, fazer atividade física, mudar hábitos alimentares,
também é muito importante. Sedentarismo também é um fator de risco que a gente consegue modificar, que a gente consegue mexer para se evitar a demência. O que é o sedentarismo? Aquela pessoa que está sempre deitada ou sentada, não faz atividade física. Obesidade na meia-idade. Então, o controle do peso corporal, da circunferência abdominal é muito importante. O excesso de álcool também é um fator de risco para a demência. Traumatismo craniano, né? Aquela queda onde bate a cabeça, né? É um traumatismo craniano também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da demência. Depressão, tabagismo, então cessar, parar aí, nunca é tarde para parar de fumar. Os benefícios são muito importantes, independente do momento em que se pare. Nunca é tarde. Os benefícios de parar o tabagismo são muito importantes e aqui na demência também está associado. E baixo nível educacional. A gente ouve muito, eu nunca me interessei muito por escola, por aprender, mas nunca é tarde também para iniciar uma leitura, para ouvir uma palestra. Também ajuda aí, né, a manter sempre a mente saudável. O que a gente pode fazer para evitar a demência? Manter-se ocupado com atividades que estimulem a sua mente, ou atividades domésticas que consiga realizar, deixar que os outros sempre façam por você. Faça as suas próprias atividades, use da sua autonomia na tomada de decisões, tente gerir o seu próprio dinheiro, entrar no computador e acessar a palestra sozinho. Você vai precisar, num primeiro momento, que alguém te ensine, que entre para você. Todos nós somos assim. Mas no segundo, no terceiro, no quarto momento, que você tente encontrar o caminho para acessar a palestra sozinho, né? Executar tarefas que você possa fazer, que você possa tomar sua decisão, para que outros não tenham que tomar decisões para você. Ler jornais, ler revistas, ler livros, ver notícias, isso vai estimulando a mente cada vez mais. Fazer algumas atividades como ouvir uma boa música, pintar, desenhar, a atividade motora de pintar e de desenhar, escrever, resolver palavras cruzadas é muito importante, montar quebra-cabeças, atividades de jardinagem, muitas pessoas gostam de plantas, de cuidar das plantas, fazer atividade física, manter-se funcional. Aqui é importante a gente falar que ao dar esquecimento de forma constante e confusões no dia a dia, ou caso algum familiar, algum amigo que convive com você comece a perceber mudanças no seu comportamento, converse com a equipe de saúde, converse com o seu médico. Se for preciso, leve alguém de sua confiança para que vocês passem por essa consulta juntos, ok? Outro mito aqui do envelhecimento. Se você não se exercitou até agora, é tarde demais para começar. Falso, é fake. Nunca é tarde para começar. Pessoas de qualquer idade podem se beneficiar com o exercício. Nos idosos, estar sedentário, não fazer atividade física, é um fator de risco muito importante para a perda da independência funcional. Manter-se ativo fazendo atividade física é muito importante para que você tenha saúde na melhor idade, que você se mantenha funcional fazendo as suas próprias coisas. Como que a gente pode melhorar a nossa saúde aí, pensando na atividade física? O que melhora se eu faço atividade física? Eu melhoro o meu condicionamento físico. Antes eu fazia uma caminhada daqui à padaria, eu ficava cansado, voltava cansado, perdendo o ar. Agora, como eu faço prática de atividade física vários dias da semana,
eu tenho muito mais disposição, eu tenho mais flexibilidade, mais mobilidade, eu tenho menos dores quando eu me movimento. Eu vou reduzir risco de doenças do coração, diabetes, osteoporose, que são as doenças aí dos ossos, e a obesidade. Então, olha só quanta doença eu consigo reduzir com atividade física. Prevenção de diferentes tipos de câncer, principalmente câncer de intestino e câncer de mama. E prevenção de distúrbios neuropsiquiátricos, ansiedade, depressão. Então, a atividade física ela auxilia em muitas coisas aí na nossa saúde. É tarde demais para começar? A maioria dos idosos pode, se não estão fazendo atividades, vocês podem sim iniciar com segurança atividades físicas, exercícios aeróbicos, como por exemplo uma caminhada, ou até exercícios de resistência com pesos, como a musculação, desde que se inicie de forma branda e com aumento gradativo dessa atividade física. O recomendado hoje é que se realize 150 horas, que dá 150 minutos, desculpa, que dá 2 horas e meia durante uma semana. E que não se passe mais de 2 dias sem fazer atividade física. Né? Então, o que a gente pode pensar aí? Como diluir 2 horas e meia, que não é muito, numa semana para atividade física. Então, são 150 minutos, ok? Porém, quando o idoso ou qualquer pessoa de qualquer idade inicia um exercício físico e aí ele começa a sentir alguns sinais ou sintomas de alerta, que seriam dor no peito, palpitação, o coração começa a bater mais rápido, acelerado, ou tontura, aconselhado buscar um atendimento médico para entender esses sinais e com a anuência, com o aval do médico aí, retomar a atividade física em segurança, ok? Mas a grande maioria, quando iniciar uma atividade física, uma caminhada num ritmo seguro, né, 30 minutos, 5 dias na semana, vai se sentir muito bem. Existem muitas poucas contraindicações para os exercícios físicos. Aqueles que não devem iniciar uma atividade física sem um acompanhamento médico. São pessoas que têm apresentado dor no peito e falta de ar, que não têm um diagnóstico para alguma doença, pessoas que têm doença cardíaca grave, alguma insuficiência cardíaca, ok? E pressão alta não controlada. Bom, então nesses casos, o paciente precisa sim buscar um atendimento médico antes de iniciar a atividade física. Os idosos que não estão realizando nenhuma atividade física devem sempre ser incentivados a iniciar, ou aqueles que têm feito, mas têm feito pouco, devem ser incentivados a aumentar a sua atividade física. E aqui a gente, né, apresenta para vocês algumas opções de atividade física. Atividade de resistência, fazer caminhada, fazer natação, uma hidroginástica, pedalar numa bicicleta, fazer atividade de força muscular, fazer academia com pesos, atividades de flexibilidade, pilates, yoga, alongamentos, atividades de equilíbrio, dança. Então, são várias sugestões para que se inicie um planejamento aí, um plano de atividade física. E no mês de maio, no início do mês de maio, foi ao ar uma reportagem com uma senhora de 87 anos, a senhora Marinette, que ela faz trilhas e escalada em montanhas enormes no mundo todo. E ela tem 87 anos. Não sei se alguém viu essa reportagem. E a dona Marinette, ela comemorou os 87 anos cantando parabéns, uma escalada que ela fez.
Então, como a gente pode observar, ela tem várias pessoas que auxiliam, dão suporte a ela nessa atividade. Porque eu, com meus 30 e poucos anos, não consigo fazer montanhismo, escalada. Ela tem prática com o auxílio de profissionais. E sabem quando ela começou? 60 anos. Ela começou aos 60 anos, que a gente pode pensar assim: ah, mas ela faz isso a vida inteira. Não, ela começou aos 60 anos. E ela faz essas escaladas aí em vários locais pelo mundo. Outro mito sobre o envelhecimento é: velho, menor a necessidade de sono. É falso, tá? O que é verdade que a gente observa em muitos idosos? Muitos idosos começam a dormir um pouco mais cedo. Antes eu ia para a cama às 10 horas da noite, agora eu vou às 9, eu vou às 8. E aí, eu acordo um pouco mais cedo. Eu acordava às 8 da manhã, agora eu acordo às 6, às 5 e meia. Ok? Então, normalmente a gente vê uma mudança do padrão do sono. Mas o idoso tem necessidade de sono. Não é normal ter insônia, faltar o sono, né? A falta de sono e a sonolência em excesso interfere na qualidade de vida, na funcionalidade do idoso. Como que a gente caracteriza a insônia? Uma pessoa que demora muito para dormir ou dorme por pouco tempo, acorda na madrugada e não consegue dormir de novo, ou acorda muito cedo e relata que fica o dia inteiro cansado. Parece que o sono não descansa a pessoa. Isso não é mal. Como a gente previne problemas com o sono? Que eu posso tentar dormir melhor, evitar tomar bebida que possua substâncias estimulantes a partir das 18 horas. Então, após as 18 horas, eu não vou tomar mais café, não vou tomar chá preto, não vou tomar chá mate. À noite, quando for aproximando a noite, eu vou evitar tomar muito líquido. Eu tomo mais líquido de manhã e de tarde. À noite eu evito tomar muito líquido. Para quê? Acordar de madrugada várias vezes para ir ao banheiro. Porque muitas vezes, quando você vai ao banheiro de madrugada, você volta para a cama, você perde o sono. Uma outra opção que alguns podem fazer uso é o uso de um penico que fica perto da cama e que no outro dia você descarta a urina, né? Para não ter que ir ao banheiro e quando voltar, perder o sono. Conversar sempre com o seu médico sobre os melhores horários para tomar o medicamento. Tem medicamento que é melhor você tomar de manhã, outros que você deve tomar, evitar tomar à noite. Então, isso é muito importante, saber os horários corretos de tomar a medicação. Evitar televisão, celular, telas por longas horas antes de dormir. Isso é muito importante. Outra coisa que vai impactar diretamente no seu sono, no seu descanso. Pessoas que praticam atividade física, elas têm um sono melhor, mais regulado, têm um padrão de sono noturno muito melhor. Ok? Então, fazer prática de atividade física é muito importante, restaura o sono. Os que estão com problema de insônia, ficar tirando cochilos no sofá durante o dia é prejudicial. Então, evitar tirar cochilos durante o dia. Deixar para dormir à noite. Converse com uma pessoa de sua confiança, um amigo, um vizinho, profissional da área da saúde, caso você esteja sentindo algum medo, uma insegurança, uma falta de companhia. Isso pode estar afetando o seu sono. É muito importante entender que idosos podem ter problemas de sono em algumas épocas, mas esses problemas são pontuais, eles não são permanentes, eles não devem ficar para sempre. Perder o sono durante alguns dias, né? Membro da família no hospital, ok. Mas quando essa situação se resolver, você volta a dormir normal. Então, entender que pode ser algo pontual.
E aqui mais um mito sobre o envelhecimento. Somente as mulheres devem se preocupar com a osteoporose, com o enfraquecimento aí dos ossos. Mentira! Apesar de ser mais comum entre as mulheres, a doença a osteoporose também afeta os homens e pode ser subdiagnosticada. Ou o que quer dizer isso? Pode ser que ela não está sendo diagnosticada de forma correta nos homens. Estima-se que 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens com idade superior a 50 anos poderão sofrer algum tipo de fratura. O que é isso? A osteoporose, essa doença óssea, ela pode levar à fragilidade dos ossos e pode resultar em quedas, com fratura, com quebra de ossos da bacia, da perna, dos braços, ok? Na faixa entre 65 e 70 anos, ambos os sexos, tanto mulheres quanto homens, têm perda óssea semelhante. A osteoporose, qual que é o principal grupo de risco para ter essa doença óssea? São mulheres brancas e que já passaram pela menopausa. São mulheres que já passaram pela menopausa. Outro fator de risco muito importante é a história familiar. É uma mãe que teve osteoporose, pai que teve osteoporose, também é um fator de risco para essa doença óssea. Esses fatores, como ter passado pela menopausa, ser mulher, ter histórico familiar, são fatores que a gente não consegue modificar, certo? Dentre aqueles que eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa para prevenir a osteoporose? Pode. Exercício físico regular, principalmente exercício físico com carga, com peso, para fortalecimento. Exposição solar adequada. Não estamos falando para tomar sol meio-dia em Três Lagoas. E sim, mais no início da manhã, mais ao final da tarde e sempre com filtro solar. Controle de peso. Controle do peso ao longo da vida é muito importante. Consumir cálcio, vitamina D, consumir leite, iogurte, queijo é muito importante. Não consumir álcool em excesso, de fumar, também vai ajudar a evitar a osteoporose. Estima-se que em cada 4 idosos no Brasil tenha tido uma queda, pelo menos no último ano. Então, é muito importante a gente falar de osteoporose e falar dessas quedas, dessas fraturas ósseas, porque a osteoporose está associada a um maior risco dessas quedas. E essas quedas podem levar a doenças e a mortalidade, ok? Se a gente evitar quedas, algumas mudanças no nosso ambiente podem ser feitas, como cuidado com escadas, cuidado subir puxar uma cadeira para subir para pegar algo no armário. Não faça isso. Peça que alguém mais jovem suba numa escada e pegue para você. Se tiver que subir escada, sempre se apoiar no corrimão. Manter uma boa iluminação do ambiente. Deixar uma luz de um quarto acesa durante a noite, caso a pessoa tenha costume de ir ao banheiro. Porque sair num total escuro pode levar a uma maior chance de cair. Atenção a tapete de pano que fica na casa pode escorregar, fio elétrico solto, taco solto, então tem muito cuidado. Sempre utilizar corrimão. Muitas pessoas instalam corrimão no banheiro para ajudar durante o banho. Locomover dentro da casa, utilizando o corrimão, se apoiando. Atenção com piso escorregadio. São dicas muito importantes para se evitar quedas. E para a gente fechar
né? Falamos um pouquinho sobre esses mitos, sobre osteoporose, sobre atividade física, né? Sobre o sono. E aí eu quero fechar aqui com vocês com uma frase que eu gosto muito, é que nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio, né? Então, envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com funcionalidade. Um grande abraço e qualquer dúvida, eu estarei à disposição.